Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês uma situação que aconteceu com uma cliente, né? Ela veio comunicando para a gente que ela teria tomado um medicamento sem olhar a data de validade, que nesse caso aqui foi uma Neosaldina. E aí é uma parada muito importante hoje em dia, que pouco se fala, mas que é extremamente importante a gente saber lidar com essa situação aqui dentro da farmácia, né? Porque afinal a gente precisa entender até que ponto que esses medicamentos eles vão dar uma resposta a ponto de chegar a intoxicar, a realmente matar, se fosse o caso, né? Mas no caso da Neosaldina não trouxe nenhum problema para ela, e isso é importante vocês saberem, certo? Então, eu fiz algumas pesquisas de acordo com o que ela foi me falando, e eu quero que vocês entendam como isso é analisado, tá bom? Primeiro eu pesquisei em alguns artigos, né, cerca de 4 ou 5 artigos, eu dei uma olhada bem rápida, mas o que eu pude perceber é que cerca de 90% dos medicamentos, eles podem ser utilizados, ou algumas fórmulas são inalteradas, elas conseguem comportar 90% desses medicamentos, eles não vão ter a sua fórmula alterada durante até 10 a 15 anos. Então isso é um dado muito importante e que com certeza nos resguarda um pouquinho nesse sentido. E aí, pelo amor de Deus, no começo do vídeo eu já estou informando para vocês que eu não estou apoiando a venda desses medicamentos vencidos, não é isso, até porque algumas leis de drogarias aqui, em que a gente precisa ter um cuidado com esses medicamentos que vencem, medicamentos que estão próximos da validade, eles precisam ser retirados da prateleira, precisam ser guardados adequadamente no local onde vai ser dispensados, porque existe uma coleta dentro dessas farmácias e drogarias para isso. É um serviço que a gente paga para justamente ter essa função de pegar esses medicamentos e poder levar esse medicamento até o destino adequado para poder fazer ali aquela organização com o medicamento vencido, tá bom? Mas isso é um tema muito polêmico, principalmente aqui no Brasil, porque já que existem alguns estudos que mostram que essa fórmula vai estar, que não vão estar comprometidos por até de 10 a 15 anos, por que então que os medicamentos vêm ali com 1, 2 anos de validade, né? E aí o que a gente nota é que existem alguns interesses, né? Interesses de indústrias, interesses de fabricantes que precisam estar com essa validade um pouco mais curta, justamente para que esse giro, esse fluxo, ele consiga ser frequente, né? Permanente, vamos dizer, por assim dizer. Então, hoje em dia, os medicamentos, é notável que chegam alguns medicamentos dentro de farmácias e drogarias com um prazo muito pequeno, às vezes até por 1 ano, 2 anos, então são prazos muito pequenos que você consegue trabalhar com esse medicamento. Então, isso é uma questão muito importante, tá? E aí agora, já eu vou só falar mais algumas coisas que eu andei analisando e vou falar qual foi o destino que essa pessoa teve, porque eu tive muito medo para que se acontecesse alguma coisa de errado com a minha cliente, porque era uma dúvida que até então eu também não sabia informar para ela até que ponto deveríamos ir para o hospital, até que ponto não, tá bom? Isso talvez seja uma dúvida de muitas outras pessoas que trabalham em farmácias e drogarias e às vezes não sabem ali lidar com isso quando acontece, por exemplo, isso com o cliente, beleza? Então, assim, existem alguns medicamentos com validades cada vez mais perto, né, do vencimento. E como eu falei, algumas chegam até de 1 a 2 anos, então por isso é muito importante. Tem alguns que apenas por 1 ano e assim por diante. Então é notável essa quantidade de validade muito baixa aí. Vários fatores devem ser relacionados, como por exemplo o giro dos medicamentos, o movimento de compra de medicamentos nos estoques dessas farmácias ou drogarias, né? Que quando a validade desses medicamentos são mais baixas, consequentemente
o fator de compra desses medicamentos vão ser cada vez maiores, né? O fluxo dentro dessa drogaria, dentro dessa farmácia, vai ser cada vez mais rápido, e aí faz total sentido para indústrias, para fabricantes que precisam estar com esse giro com novidades no mercado. E hoje em dia a gente sabe que tudo é número, né? Tudo é número, tudo é meta, então tudo é muito analisado dentro de uma indústria farmacêutica, que existem muitos fatores para que eles consigam estipular essa validade aí, e eu não estou entrando nesse mérito, tá? Apenas informando o cuidado que eu tive com o meu cliente, beleza? Eu fui pesquisar também sobre validades, e foi mais ou menos por meados dos anos 70 ou anos 80, que foi o momento que as indústrias começaram a colocar validade nos medicamentos, né? E a partir ali mais ou menos dos anos 70, 80, para ser sincero, eu acredito que 80 foi a data de validade que começou a ser estabelecida nesse tipo de produto. A partir daí, todo e qualquer medicamento deve vir com obrigatoriedade dessa validade ali na caixinha. Claro, nesse caso da minha cliente, a gente tem que tentar imaginar, né? Tentar colocar na situação que o medicamento era Neosaldina, que é um medicamento tanto quanto não é um antibiótico, por exemplo, não é uma insulina. Então esse tipo de medicamento talvez não ia dar nenhum tipo de problema, assim como realmente não deu, tá? Pelo contrário, e ainda fez o efeito desejado para essa paciente. Mais uma vez, não estou falando que essa pessoa ela tem que tomar o medicamento vencido ou comprar o medicamento vencido, não é isso, tá? Apenas dizendo que naquela situação o medicamento que ela tomou já tinha cerca de 4 a 5 meses de validade vencido e não teve problema nenhum, pelo contrário, ainda fez o efeito que ela tanto esperava. Alguns fármacos, por exemplo, são recomendados não fazer de jeito nenhum a utilização, né? Como o caso que eu citei agora de antibiótico, de insulina, tetraciclina, essas coisas com antibiótico, porque são fármacos muito sensíveis, são fármacos muito termoláveis, né? Ou seja, possui uma variação de temperatura, e isso a gente tem que ter muito cuidado. Antibióticos, existe uma contaminação, um risco de contaminação muito alto. Então, nenhum tipo de antibiótico deve ser utilizado a partir daquela data de validade, com certeza, tá certo? E aí, no caso da nossa querida Neosaldina, a cliente não queria ir no médico, como não foi, mas eu fiquei monitorando, eu peguei o WhatsApp dela e fiquei monitorando ela aquele período ali que eu sabia que tinha uma curva de efeito, né, para essa cliente. Nesse caso não estabeleceu problema nenhum, mas se, por exemplo, ela tivesse feito o uso de um antibiótico, aí com certeza eu já recomendaria ela ir no médico, ela querendo ou não, porque o risco de contaminação realmente seria muito alto. Um produto também que a gente precisa ter esse cuidado são xaropes, né, que contém açúcar. Por conta do açúcar, a proliferação ali de contaminantes de água, por exemplo, quando tem muita água no medicamento, também o uso de esses contaminantes pode proliferar de forma mais rápida ali. Então a grande questão é usar ou não usar esses medicamentos sempre estará em debate, pois o que temos que ensinar esses clientes, as pessoas que irão tomar esses medicamentos, ou perguntar um dia na drogaria que você está, na farmácia que você está, eu tenho aquele medicamento que está com 5 dias de vencimento, né? Que pode acontecer, que não deve ser usado de jeito nenhum depois da validade, mas é difícil detectar, por exemplo, o medicamento está sem efeito a partir daquela data. Então, por exemplo, vamos supor que no dia 31 de dezembro a validade daquele medicamento só vai até dia 31. Então quer dizer que dia 1º aquele medicamento já estará inútil para ser usado? Então você precisa ter realmente esse cuidado para que essa pessoa tome ou não esse medicamento. Mas essas informações que eu estou te dando com certeza vai fazer sentido, vai te ajudar a se adequar, a dar a melhor informação para essa pessoa. A minha cliente, no caso, ela tomou o medicamento vencido, já estava por 4 ou 5 meses lá. Eu tive cuidado mesmo de acompanhar ela o dia inteiro ali, porque tinha a curva do efeito, então eu queria acompanhá-la para poder ter a certeza de que não ia acontecer nada.
e ela não quis ir no médico de jeito nenhum, e eu então não sabia como reagir. Daí eu fui pesquisar, por isso que eu estou achando importante trazer para vocês essas informações aqui. É um assunto muito polêmico, mas eu preciso colocar aqui para que possamos nos munir de informações para a gente conseguir ajudar o nosso cliente com mais clareza. Alguns estudos, como eu falei para vocês, apontam eficácia inalterada por até 15 anos, então com certeza não vai ter problema nenhum nesse sentido, só que a gente tem que fazer o nosso papel aqui. O nosso papel é que ele não faça uso desse medicamento por até depois da validade nenhum dia. Então venceu, ele deve trazer aqui na farmácia e descartar, tá bom? Mais uma vez, eu não estou falando que devemos comercializar esse tipo de medicamento com a validade alterada ou vencido por nem que seja um dia de validade, mas é um assunto que mostra que a eficácia de mais de 90% dos medicamentos, em alguns artigos, mostra que esses medicamentos não tiveram a eficácia inalterada de jeito nenhum. Então, eu vim aqui trazer essa informação para vocês e espero que vocês tenham gostado, e fala aqui embaixo o que vocês já acharam ou se vocês já deram alguma informação nesse sentido para o cliente de vocês, ok?